Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Se vocês puderem sinalizar no chat se estão me ouvindo, se o som está ok, eu agradeço. Tudo certo? Áudio ok? Vamos lá. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Ana Paula Furlan, gerente de contas da Humanos, e serei a moderadora deste webinar. Antes de iniciarmos, eu vou dar alguns lembretes importantes a vocês. Pedimos a compreensão de todos vocês, pois em virtude da pandemia, estamos gravando este webinar cada um em sua casa. Então, eventuais problemas de conexão poderão ser ajustados no decorrer desta apresentação. Todos os microfones estão agora no mudo e todos vocês poderão enviar qualquer dúvida durante a apresentação por e-mail ou pelo chat. As perguntas que não forem respondidas serão atendidas após o evento pelo nosso time de vendas. E por último, que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente na área do cliente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, Humanos Cloud, e sobre as vantagens de utilizar um serviço no ambiente cloud. Contaremos com a presença do Marcos Borges, executivo de contas na Oracle. Marcos, boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado, Ana, fico muito honrado em ser convidado para bater um papo com vocês hoje. Bacana, a gente que agradece. E do Bruno Oliveira, o analista de infraestrutura da Humanos. Boa tarde, Bruno. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui também participando e tirando a dúvida de todos. Legal. Bom, e para quem que se destina esse webinar? Especialmente para pequenas, para médias e grandes empresas de todos os segmentos que estejam à procura de novas tecnologias, a fim de garantir uma maior segurança de dados, redução de custos, escalabilidade nos negócios e agilidade nos processos internos. O que podemos esperar deste webinar? Hoje a gente vai falar sobre a visão dos palestrantes sobre o atual cenário de armazenamento de dados, as principais dores e implicações de não ter os dados ou sistemas no ambiente cloud, principais vantagens de se ter um serviço no ambiente cloud, Humanos Cloud, em parceria com a Oracle Cloud, e as famosas perguntas e respostas. Então, para a gente iniciar, eu gostaria que o Marcos nos ajudasse para apresentar a Oracle para a gente. Marcos, conta para a gente quem é a Oracle. Legal, Ana. Eu agradeço mais uma vez o convite de poder apresentar a Oracle para todo mundo, porque geralmente a nossa empresa ela é mais famosa na área da TI, né? E às vezes o pessoal do RH não conhece quem é a Oracle. Mas, resumidamente, nós somos uma empresa de tecnologia que está aí no mercado há mais de 43 anos. A nossa empresa foi fundada nos Estados Unidos por uma pessoa chamada Larry Ellison. O Larry, ele é um cara muito influente no meio da tecnologia. Ele que trouxe o conceito de banco de dados para o mercado no início, quando a Oracle foi fundada, que é basicamente um sistema que armazena e organiza todas as informações que você coloca no computador. E hoje em dia, tudo que você pode pensar de tecnologia utiliza banco de dados, seja a sua rede social que você vê todo dia, a planilha do seu computador, enfim, é algo já bem difundido. E o Larry, por ser um cara bastante influente, sempre está no meio de outros fundadores de tecnologia, como, por exemplo, tem contato muito próximo com o Bill Gates da Microsoft. Hoje, ele também é um dos mentores do Elon Musk, que é um cara que está despontando em carros elétricos e na navegação espacial. Ele sempre está atento a todas as tendências de tecnologia que o mercado pede, né? No Brasil, a Oracle já está presente há 30 anos e no mundo inteiro a gente tem em torno de 135 mil funcionários. Mas por que eu estou trazendo esses dados? E eu fico muito feliz também em falar aqui da parceria que a gente tem com a Humanos, né? A Humanos hoje, ela utiliza a infraestrutura da Oracle Cloud
para prover o melhor sistema aí para RH para o mercado e se beneficia de todos os valores que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, de negócios que a Oracle também vem se aprimorando a cada ano. Mas eu acho legal essa última frase desse slide, porque resume bem a nossa missão aqui, que a gente quer dar a possibilidade para as pessoas verem os dados de forma diferente, ter novas perspectivas, descobrir possibilidades infinitas. Então, hoje em dia, todo mundo sabe, né? A informação é o novo petróleo, vamos dizer assim. A coisa mais valiosa que uma empresa pode ter são informações. Por que não trabalhar com elas de uma maneira que você possa encontrar novos insights e aproveitar melhor as pessoas que trabalham na sua empresa e ter novos modelos de negócio e ideias para despontar frente aos seus concorrentes. Esse slide, ele mostra um pouco da presença da Oracle em todo o mundo, né? No ano que vem, até o final do meio de 2021, na verdade, a Oracle vai ter 35 regiões diferentes de data centers em todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente trabalha já num data center em São Paulo. Só lembrando que data center nada mais é que um local físico com vários servidores, várias máquinas disponíveis para prover serviços em nuvem. Daqui a pouco o Bruno vai comentar um pouquinho, né, de quais são esses benefícios de serviço em nuvem. Mas isso aqui é mais para mostrar que a infraestrutura que a própria Humanos também tem à disposição nessa parceria com a Oracle. E no próximo slide, eu gosto de mostrar ele porque você pode ver na sua tela aí alguns exemplos de certificações de segurança que a Oracle já tem presente nos seus data centers, né? Então, a segurança é algo muito importante, a prioridade top que a Oracle trata hoje em seus serviços de nuvem. Acho que todo mundo sabe, se não está trabalhando para se adequar, daqui a pouco vai ter que enfrentar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema que está super quente aí, e o Brasil inteiro vai ter que se adequar a isso. Então, isso é um negócio que a gente leva muito a sério aqui na Oracle, e como eu já disse antes, a Humanos, ela pode se beneficiar disso também para prover o sistema mais seguro para os RH das empresas, né? Quem é do RH mexe com dados muito sensíveis, documentações dos colaboradores, folha salarial. Imagina se a sua empresa é invadida e alguma dessas informações se torna pública, né? Imagina o caos que não é. Então, a gente tem um olho bem sério para todas as questões de segurança que o mercado pede e até mais, olhando para o futuro. Bacana, Marcos. Muito obrigada por compartilhar a história e a identidade da Oracle, né? A segurança dos dados dos nossos clientes é uma das nossas prioridades e por isso a gente escolheu a Oracle como parceiro, né? Porque a gente sabe a seriedade, a segurança e a responsabilidade que vocês têm com essa questão. Agora, vou pedir para o Bruno falar um pouquinho com a gente sobre toda essa infraestrutura. Bruno, fala para a gente da estrutura atual e dos impactos de quem não utiliza a nossa nuvem. Legal, Ana. Vamos lá. A gente citou aqui alguns itens que implica em não a utilização de um sistema hoje em nuvem, tá? Essas informações aqui nós colhemos com alguns clientes que utilizam hoje o sistema dentro de casa e de levantamentos de chamados, de todas as observações que a gente foi feita ao longo de um tempo. Então, baseado no sistema Humanos, isso aqui que nós identificamos como sendo um calcanhar de Aquiles, né, para quem utiliza o sistema on-premise. Então vamos lá, o alto custo de infraestrutura. O alto custo de manutenção e renovação dos servidores. A expectativa de obsolescência dos componentes eletrônicos para computadores atualmente é de 3 anos. Mesmo sendo otimista, a empresa precisa desembolsar valores amargos periodicamente para manter uma estrutura interna renovada. Então hoje a gente pode falar que a infraestrutura também é um ponto que pesa bastante, né? Para você ter um hardware ali que consiga suprir as necessidades do sistema e que esse hardware funcione bem, você tem que a cada 3 anos estar fazendo a troca desse equipamento, porque as tecnologias vão passando, né? E você acaba sendo obrigado a fazer essa alteração, que simplesmente não pode deixar o hardware ali e esquecer.
né? E tem também a parte de manutenção, né? Manutenção constante do servidor, porque o servidor ali, eventualmente, ele precisa que uma peça seja substituída, e a parte de atualização de licença de softwares. Sistemas legados ou adquiridos no modelo on-premise necessitam de despesas adicionais com sua atualização e migração para novas versões, ou até mesmo contratação de recursos para melhorar e manter a sua performance ao longo do tempo. Então você vai ter que estar sempre atualizando um sistema operacional, né? Às vezes até uma própria atualização de versão do software você vai estar precisando fazer. E isso é justamente um ponto que precisa ser levado com bastante cuidado, né, e serenidade, para justamente as pessoas saberem que ali o sistema, estando hospedado nesse ambiente, ele precisa estar disponível 100% do tempo, né, porque envolve dados críticos, né, que envolve folha, pessoal que faz os processamentos. Um outro ponto também é as rotinas de backup. Atualmente, a grande preocupação das equipes de tecnologia é a demanda e segurança das informações, além de suas redundâncias. Manter uma equipe focada nisso pode custar muito caro, principalmente para pequenas e médias empresas. Ao terceirizar essa responsabilidade, você ganha qualidade e confiabilidade sobre o funcionamento e a segurança do sistema como um todo. E é um outro ponto, né? O backup, você precisa prover o backup, né, nesse ambiente, e você precisa fazê-lo de maneira correta, né? A gente ao longo do tempo aqui pegou casos de que um determinado cliente tinha um backup que fazia o backup sempre no mesmo ambiente, no mesmo HD daquele hardware. E ele foi invadido, né? E criptografou todas as informações dele. Aí a gente até comentou com ele, no caso agora é pegar o backup e fazer uma instalação num outro ambiente para poder recuperar. E o cliente pegou e falou para a gente que, infelizmente, o backup estava dentro do mesmo ambiente. Então, assim, além de ter um backup, né, um backup em dia ali, precisa prestar bastante atenção nisso, né, e sempre ter redundâncias para salvar o backup, não deixar no mesmo lugar. E isso é um impacto que a gente vem sentindo ao longo do tempo com alguns clientes nossos, né, e outro item também é a parte da equipe de tecnologia. O ideal seria que alocasse os profissionais de TI de maneira inteligente e estratégica. A equipe de tecnologia de cada cliente atue de maneira que ela possa reeleger a parceiros especializados, no caso a humanos, o perfil de atender demandas de executor de tarefas relacionadas ao sistema. A nuvem oferece isso, ao permitir que a contratação de um recurso de computação como software já inclua o serviço de manutenção, atualização e segurança. E você precisa, com o sistema dentro de casa ali, tendo que prover a qualidade da aplicação, do hardware, você precisa ter uma equipe de tecnologia que conheça bem ali a estrutura, né? Não só de toda a estrutura de infraestrutura, mas como também tenha conhecimentos da infraestrutura que envolve o sistema humanos. Então, assim, a equipe de tecnologia hoje, ela precisa ter esse conhecimento para quem detém o sistema dentro de casa, porque ela vai precisar fazer uma atualização, ela vai precisar restaurar um backup da base em homologação, ela vai precisar configurar o sistema, ela precisa configurar uma mensageria, ela precisa configurar um portal, e tudo isso é conhecimento, né? Então, quando o sistema está conosco em nossa nuvem, você não precisa ter essa preocupação com a sua equipe de tecnologia. Aí por isso que a gente fala, né? Aloque os profissionais de TI de maneira inteligente e estratégica. Eles podem cuidar de outros pontos, né, dentro da sua empresa, que precisam de uma atenção, e essa disponibilidade de fazer manutenção do sistema não existe mais quando fica em nossa nuvem, tá? E tem também a parte de segurança, né? Hoje a segurança ali, o sigilo dos dados, segurança é muito importante também. Então, isso tem que ficar muito bem definido quando você utiliza o sistema dentro de casa, que você vai precisar prover de uma estrutura de segurança para poder manter as informações de sigilo ali. Então, até a gente tem a LGPD que vai entrar ano que vem em vigor, que é o sigilo das informações, e tudo isso é muito importante para que fique tudo muito bem organizado. Eu vou passar aqui para o próximo slide para a gente falar um pouquinho sobre a nossa estrutura da Humanus Cloud.
O que é o Humanus Cloud? É seus dados mais seguros e sempre disponíveis com a infraestrutura da Oracle Cloud. Como o Marcos já mencionou anteriormente, hoje a nossa estrutura está toda em cima da plataforma OCI da Oracle, que é uma plataforma moderna, nova, e nossos data centers, o nosso data center fica em São Paulo, e a gente tem tudo o que a gente precisa ali na parte de infraestrutura e segurança. Vantagem de utilizar o Humanus Cloud. Bom, a primeira vantagem ali é a redução de custos, né? No modelo cloud, a relação entre o cliente e o fornecedor é vantajosa para ambos. Os clientes passam a acessar recursos avançados e sempre atualizados, sem precisar gastar com infraestrutura, sistema operacional ou software. Quando o sistema está conosco em nuvem, não tem mais aquela preocupação de hardware. Hardware, atualização de software, isso fica tudo com a Humanus. E isso dá uma redução muito grande, né? Porque aí você não vai ter que fazer aquela manutenção programada, não tem que se preocupar em se dá algum problema no equipamento, porque você sempre vai continuar com os acessos normalmente quando você está utilizando com a nuvem. O outro item ali é o aumento de segurança. O serviço de cloud da Humanus conta com equipe de profissionais altamente capacitados para manter a infraestrutura em bom funcionamento e, ao mesmo tempo, garantir a segurança dos seus dados. Então, nós temos isso como premissa aqui, né, que é a segurança em primeiro lugar, porque a gente está tratando com dados que são muito sensíveis, né? Dados que envolvem folha de pagamento, cadastro de colaboradores, salários. Então, a segurança é primordial quando a gente trabalha com esse campo e para justamente passar, né, para os nossos usuários, para os nossos clientes que utilizam a plataforma, que eles podem ficar seguros quanto a isso, que as informações estão muito bem armazenadas ali, muito bem protegidas também. Né, um dos nossos itens lá, né, nós contamos com um firewall de borda corporativo, que é fornecido pela própria infraestrutura da Oracle CI, né, então a gente tem um controle de tudo que está, de todos os acessos, de tudo que entra no ambiente, a gente tem informações de todas as saídas, então tudo isso é muito bem controlado. Nós temos o monitoramento em tempo real de todas as atividades de nossos servidores. Então, a gente acompanha dos nossos servidores em tempo real, processamento, como que está a utilização de processamento, como que está a utilização de memória RAM, como que está a parte de estrutura de disco. Então, a gente consegue estar monitorando tudo ali em tempo real, e a gente consegue identificar, caso tenha alguma coisa fora do normal, a gente já consegue identificar e já consegue ter uma ação bem efetiva ali para poder estar fazendo qualquer correção. Os nossos clientes de acesso utilizam o Go Global, que é um parceiro nosso também, onde as transmissões são totalmente criptografadas, incluindo segurança SSL e encriptação de 256 bits. O Go Global, para quem não conhece, ele é bem parecido com o Remote App da Microsoft, que quando você executa ele abre o sistema que dá aquela impressão para o usuário que ele está acessando local na máquina dele, mas na verdade ele está acessando na nuvem. E o Go Global, uma das nossas escolhas foi justamente por isso, por essa segurança que ele mantém, né, criptografando os dados de ponta a ponta. Então, por exemplo, se você precisar usar o sistema, vamos supor que você vai fazer uma viagem, está no aeroporto e precisa utilizar o sistema num café. Você pode se conectar no Wi-Fi de lá e pode utilizar o sistema tranquilamente, porque se eventualmente ali tiver um sniffer na rede, tiver alguma coisa que pudesse estar interceptando os dados, ele não vai conseguir pegar essas informações por causa da encriptação, né, da ponta a ponta do Go Global. Maior agilidade. Então, na tratativa de resolução de chamados pelo suporte NAC e TI. Então, o que acontece aqui? Hoje, assim, que a gente percebe também é que, aproveitando, para quem não conhece, não está familiarizado, o NAC é o nosso suporte, é o núcleo de atendimento ao cliente. Então, assim, o nosso cliente ele abre um chamado e no NAC falando que ele precisa fazer uma simulação, um exemplo, tá, em banco de homologação para poder fazer um cálculo de folha. O NAC, por premissa,
premissa, ele precisa que a base de dados do cliente esteja atualizada, a base de homologação, para poder simular em homologação. E o que acontece? Hoje a gente percebe que tem muitas empresas que não têm uma TI própria local, né? A TI é uma TI terceirizada. Então, esse cliente ele precisa estar entrando em contato com a TI para pedir para que ela possa atualizar a base de dados. Às vezes surgem algumas dúvidas nesse meio do caminho. Às vezes, assim, algumas empresas, assim, às vezes ficam com dúvidas sobre como que realizar esse procedimento. E tudo isso demanda tempo, né? Porque aí é toda uma comunicação. E como o sistema está em nossa nuvem, esse problema meio que não existe, porque vamos supor que o cliente em nossa nuvem abre um chamado no NAC e ele fala assim, olha, preciso simular. Automaticamente, o técnico já passa o chamado para a nossa área de tecnologia, fala que precisa da base atualizada, esse processo é executado, e já automaticamente já é devolvido o chamado técnico para que ele possa fazer o acesso e fazer a simulação. E tudo isso o cliente e tudo isso é por trás, né, nos bastidores ali. O cliente só recebe a informação que está sendo feito o processo, ou seja, o cliente não precisa se preocupar em estar pedindo para a TI dele, às vezes a TI dele está ocupada com outras tarefas, outras atividades, para estar pegando e fazendo essa restauração da base. Então, assim, ganha uma agilidade muito grande. Caso também seja identificado que precisa fazer o desenvolvimento precisa estar atuando junto a essa base para fazer debug na ferramenta, é muito fácil também, porque a mesma estrutura que o técnico do NAC acessa, a equipe de desenvolvimento também consegue acessar. Então fica muito mais fácil, né? Você consegue pegar e já passa a gente já passa isso para eles já fazem o acesso e já atuam em cima do chamado. Acontece também casos, né, agora que me vem a lembrança, quando está em implantação, acontece muito também. Às vezes na implantação precisa atualizar uma base de homologação com um pouco de urgência para finalizar alguns processos. Quando a base está conosco na nossa nuvem é muito mais fácil, muito mais prático, porque a gente já consegue atuar rapidamente e já consegue passar as demandas. Alta disponibilidade. Faça acesso ao sistema por meio de conexão com a internet. Isso aqui que é o grande diferencial da nuvem, né? Você pode instalar o cliente de acesso no seu notebook, né, da empresa, ou no seu notebook particular, e você consegue acessar o sistema de qualquer lugar. Então, no período da manhã, você está na empresa, você acessa, faz o que tem que fazer, faz os acessos normalmente. Ah, preciso sair à tarde, tem uma reunião. Você leva o seu notebook, depois da reunião, se precisar acessar, com uma rede 4G, você já consegue acessar normalmente o sistema também. Então, a alta disponibilidade do acesso, que é muito legal no ambiente cloud. Então, você pode acessar de casa, pode acessar durante um trajeto, você está viajando, você leva o seu notebook, você consegue acessar de onde você estiver. Então, é muito bacana isso, né? Então, a gente sempre o pessoal procura a gente aqui para falar disso. Ah, mas eu consigo acessar de qualquer lugar? Consegue acessar de qualquer lugar. Basta ter uma conexão com a internet e você não vai ter problema, vai conseguir acessar normalmente. A parte de backups, né, como eu falei anteriormente ali nos problemas de algumas empresas que têm problema quando tem a estrutura local, os nossos backups aqui, eles são armazenados em vários locais e os dados sempre protegidos contra possíveis problemas que possam ocorrer. Então, assim, hoje, a nossa rotina de backup, nós não temos, quando a gente faz o backup das bases de dados dos clientes e até mesmo da aplicação, a gente tem alguns lugares já, né, particulares que a gente distribui esses backups para justamente ter uma redundância, né, de todas essas informações. Todas as nossas rotinas de backup são criptografadas, tá? Nós temos backups completos da base de dados a cada 6 horas. A cada 6 horas é feito um backup full da base de dados. E temos um backup diferencial da base de dados a cada 1 hora. O que seria o backup diferencial? O backup diferencial, a cada 1 hora, ele faz um backup daquela base somente do que foi alterado dentro daquele período. Então, vamos supor,
se um cliente está acessando um sistema, ele começa a acessar o sistema às 8 horas da manhã. Ele percebe que ele foi feito algumas ações ali que não poderiam ser feitas, e isso lá para umas 14 horas da tarde. Ele consegue voltar um backup, em vez de pegar e voltar todo o backup da madrugada, ou um backup das 6 da manhã, a gente consegue voltar 1 hora atrás ou 2, né? Aí depende da onde o cliente identificar que foi feita a ação errada, e a gente consegue restaurar esse backup. Tá? A gente pegou casos de clientes que não utilizam em nossa nuvem, que o backup é feito uma vez só e é feito na madrugada. Então, uma vez aconteceu que o cliente ele precisava fazer um pagamento, que era pagamento já mandar o arquivo para o banco. E deu um problema lá na base de dados dele, ele precisava voltar um backup. E o backup que tinha era da madrugada. Ou seja, todo o período da manhã que ele trabalhou, ele perdeu. Simplesmente ele perdeu todo o trabalho dele. E a gente sabe que é uma área muito sensível, né? A gente está falando de pagamento de uma folha de pagamento de inúmeros funcionários ali que ficou comprometida, né? Ele não conseguiu enviar a tempo para pagamento por causa disso. Então, a gente já pensando nesses tipos de situações, a gente já montou desta maneira para a gente ter sempre um menor prejuízo possível para o cliente caso ele tenha necessidade. A retenção dos nossos backups, ela é feita por 6 meses. Então, um backup completo da base de dados fica armazenado conosco por 6 meses. Então, acontece também, tá? Às vezes o cliente precisa de um banco de 2 meses atrás, a gente possui esse banco. A gente fez uma pesquisa assim com alguns clientes e a gente identificou que a média que o pessoal armazena de informações de banco de dados é 30 dias, né? Então, 30 dias para 6 meses é uma diferença muito grande e é bem bacana isso. E além de todas essas rotinas, nós temos também o básico ali, que é o snapshot diário de todos os nossos servidores. Então é feito um clone das máquinas, né? Lá dentro, já utilizando a tecnologia da plataforma OCI da Oracle, e a gente consegue fazer esses backups e deixar isso tudo também salvo lá. Então, mais uma redundância de backup que nós possuímos. A infraestrutura. A infraestrutura, ela é totalmente voltada para o negócio com o máximo de performance, visando o bom desempenho do sistema e suas principais funcionalidades. Então, o desenho atual da nossa infraestrutura na nuvem, ela é justamente isso. Ela é visando um bom desempenho. Então, assim, nós utilizamos boas práticas ali, de instalação do sistema, de armazenamento dos dados, nosso servidor de banco de dados, nós temos os servidores para a web, né, que seria toda a parte do portal RH, a parte da mensageria. Então, todo o desenho da nossa infraestrutura é voltado justamente para isso, para ter uma melhor agilidade, praticidade para todos os nossos clientes. O ambiente sempre atualizado também é legal, porque vamos dizer assim, saiu uma MP do governo alterando, saiu agora, né, recente alterando a parte ali do Covid. Então, o que a Humanos faz? A Humanos manda um comunicado para todos os clientes falando, olha, já saiu a atualização do Service Pack para atualizar, então precisa atualizar os componentes, o serviço no banco de dados, para que o sistema fique dentro da legislação. Quando o sistema está conosco em nossa nuvem, essa atualização é automaticamente feita por nós. O cliente ele não precisa se preocupar em estar fazendo essa atualização. Ele vai receber normalmente o comunicado, porque no comunicado sempre tem orientações para serem executadas dentro do sistema, isso ele recebe normalmente. Porém, a parte de infraestrutura, atualização de serviço, a parte de executáveis, isso tudo fica com a nossa equipe de tecnologia da Humanos. Então, a gente faz os testes antes, né, em homologação, estando tudo ok, a gente aplica isso na produção e isso o cliente ele não precisa parar o sistema, ele continua trabalhando normalmente. Então isso é bom porque facilita muito, né, o dia a dia do funcionário ali do RH, porque ele sabe que o sistema está sempre atualizado, então ele não precisa se preocupar com isso. Então ele sabe que todas as operações que ele está fazendo dentro do sistema, ele está fazendo com o sistema atualizado.
E isso também, como a gente volta um pouquinho, né, naquela parte de infraestrutura, de que a equipe de tecnologia, às vezes, do cliente, quando ele tem o sistema dentro de casa, está focado fazendo outras atividades, ela tem que pegar, parar e estudar toda a atualização para poder aplicar. E às vezes essas atualizações acabam não saindo de acordo como tem que ser. Então, isso na nossa nuvem, ele acaba que caindo por terra e a gente e o funcionário ali do RH fica tranquilo e com segurança. Mais que reduzir ou otimizar a utilização de recursos financeiros e humanos, a computação em nuvem é capaz de incentivar formas de negócio e inovação. Mais que agregar eficiência operacional, ela tem o potencial transformador de ofertar ideias, soluções práticas e inovadoras. Aí, agora sim, eu deixo uma questão a todos vocês. A sua empresa está preparada para essa mudança? Você já aproveita os benefícios e oportunidades oferecidos pelo serviço do Manus Cloud? Fica à disposição, tá, pessoal, para eventuais dúvidas ou até mesmo para compartilhar ideias e soluções. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem marcar o meu e-mail ali, apareceu ali no início da apresentação. Vocês podem também entrar em contato com o comercial, a gente marca um call, uma conversa, a gente pode estudar a melhor maneira de estar vindo para a nuvem, tirar dúvidas, né? Vocês podem me falar, olha, meu ambiente é assim, eu consigo ir para a nuvem, eu tenho dúvida disso, como funciona, até mesmo fazer uma demo, né? Olhar como funciona na prática o sistema. Isso é bem legal, é interessante e eu estou aqui à disposição para ajudar no que for necessário, tá? Lembrando que a nossa missão na Humanos é simplificar rotinas, compartilhar o conhecimento e transformar o RH. Obrigado. Obrigada, Bruno, por compartilhar essa informação conosco. É muito bom a gente ter esses esclarecimentos, né? Que essa informação seja transmitida para os nossos clientes, parceiros e futuros clientes, de como nós tratamos com muita responsabilidade esse serviço de nuvem. Além da parceria com a Oracle, a gente sabe, né, que com você a gente está em boas mãos também, né? A gente selecionou aqui algumas perguntas e respostas. Eu vou pedir a ajuda do Marcos e do Bruno para a gente responder. Pode ser? Vamos lá? A primeira, utilizando o sistema em nuvem, eu consigo realizar a integração do Humanos com o B1? É uma boa pergunta, Ana. Consegue sim. Inclusive, nós temos hoje já alguns clientes que utilizam dessa maneira, né? Então, o B1, a gente sabe que ele tem toda uma estrutura própria e preparada para ele, e a gente consegue fazer comunicação entre as duas pontas. Então, a gente fecha essa comunicação, o servidor do B1 pode estar hospedado num outro data center, não tem problema nenhum. A gente fecha uma conexão entre os dois ambientes e consegue fazer sim essa integração, sem problema, tranquilo. Bacana. Então, não tem problema de estarem em servidores distintos. Bruno, qual é a estrutura mínima de equipamentos recomendada? Olha, a parte de equipamentos não precisa ser um equipamento robusto, não. O equipamento, quando a gente diz o cliente, né, o computador do usuário que vai acessar a nuvem. Olha, um computador, um i3 com 4 GB de memória RAM é mais que o suficiente. E a gente recomenda, né, que a internet assim seja de 3 megabits por segundo, porque a gente recomenda esse mínimo para poder ter um desempenho legal. Caso eu precise me conectar no banco de dados hospedado no ambiente cloud para realizar uma API, eu consigo um usuário só para essa finalidade? Uma boa pergunta também, Ana. Consegue sim. É possível, tá? A gente consegue disponibilizar um usuário de leitura para você estar acessando a base e a gente, lógico, toma todo o cuidado com a segurança, a gente disponibiliza um acesso somente para aquele ambiente ali, a gente faz todo esse levantamento,
faz a disponibilização deste usuário para ele se conectar na base para poder pegar as informações, porque a gente, inclusive, se eu não me engano, tem acho que uns 3 clientes que utilizam isso, que precisam pegar informações de colaboradores, mesmo para poder alimentar um outro campinho de intranet, para fazer uma API. É possível sim. Bacana. Caso eu instale o sistema no meu notebook do trabalho e leve o mesmo para casa, eu consigo utilizar a estrutura de acesso de nuvem normalmente? Consegue sim, normalmente, tá? Você, assim, como eu falei, tendo uma conexão com a internet, pode ser ela uma internet lá na sua casa de fibra, pode ser uma conexão 4G, né? Que você consegue normalmente. Basta ter o cliente de acesso na sua máquina e você consegue prover o acesso de qualquer lugar, sem problema. Sobre disponibilidade, eu gostaria de saber se consigo acessar o ambiente durante o fim de semana. E se quando for executar alguma atualização, se o sistema fica indisponível, se a gente perde o acesso na hora da atualização. Então, quanto à disponibilidade, o sistema ele fica sempre online, 24/7, tá? Então, se você acessar o sistema no domingo à tarde, você vai conseguir, se precisar, você vai conseguir. Se você precisar acessar o sistema de madrugada, você vai conseguir normalmente, tá? Os nossos servidores até, aproveitando a oportunidade, eles não são desligados, tá? A gente vê muitos lugares assim que tem um período, né? Por exemplo, das 20 horas até às 6 da manhã, o ambiente desliga o ambiente para e não tem acesso. Inclusive, a gente já viu alguns casos que até no fim de semana isso acontece. No nosso caso, não. O sistema fica sempre disponível. Normalmente, você consegue estar fazendo esse acesso sem problema nenhum. Quanto à atualização, você consegue, quando tem uma atualização para fazer, a gente faz essa atualização geralmente madrugada, né? Então o cliente não precisa parar de acessar o sistema, ele continua acessando o sistema normalmente. Então a gente já tem todo um planejamento aqui. Se é uma atualização, a gente já se planeja para estar fazendo isso fora do horário de trabalho. Então a gente aplica a atualização, roda serviço, faz o que tem que fazer e o cliente ele já quando ele acessa, ele já está acessando o sistema atualizado. Ele não corre o risco dele ter que parar de utilizar por determinados períodos para ter atualização. Isso não acontece. Posso ter uma cópia da base de dados mensalmente para armazenar dentro da minha empresa? Só isso é possível? Sim, é possível, tá? Sim, isso pode ser definido, né, durante a implantação do ambiente, se o cliente precisa de um backup mensal, se ele precisa de um backup mensal, a gente senta e estuda a melhor estrutura para poder estar disponibilizando esse backup ao cliente, ou se eventualmente ele precisa de um backup da base, em determinados períodos, assim, que ele possa definir, ele pode abrir um chamado, normalmente, e solicitar o backup da base de dados. A gente faz aqui o backup, criptografa as informações e passa para o cliente, passa a senha para ele, ele consegue utilizar lá. Agora sobre a LGPD, vou pedir a ajuda do Marcos para a gente responder essa questão. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, utilizar uma tecnologia segura garante a conformidade total com a lei? É legal essa pergunta, né? Acho que vale a pena até a gente repassar rapidinho alguns pontos importantes dessa lei, né? Por muitas vezes a gente fica, acho que mais confuso do que esclarecido do que ela pode trazer e como que ela vai funcionar. Mas até agora, nesse mês de agosto, o nosso Congresso Nacional está discutindo em qual data que ela vai realmente passar a valer, né? Por conta da pandemia, ela já foi postergada algumas vezes, mas tudo está sendo direcionado para que essa lei entre em vigência com multa do governo a partir, ou na verdade, entre maio e agosto de 2021. Então, todo mundo que está aqui nesse webinar e todas as empresas do Brasil, efetivamente vão ter menos de um ano para se adequar a tudo que a lei pedir, né?
E acho importante dizer que a lei ela não cobre somente sistemas de tecnologia. A sua empresa ela vai ser responsável tanto pela TI, quanto por toda a parte jurídica em se tratar esses termos. Todos os processos internos vão ter que ser revisados e levados em conta, e também, e talvez o mais importante, né, a parte comportamental de todos os colaboradores. Então, não é somente a avaliação dos dados de tecnologia que estão dentro do seu computador ou do sistema de RH que vão ser levados em conta, mas todo mundo vai ter que prestar atenção em mídias físicas, por exemplo, formulários em papel que são distribuídos na empresa, o post-it que está na sua mesa hoje, como que você, o que é aquela informação, ela pode estar ali exposta ou não? Então, é algo realmente muito complexo. Respondendo diretamente sua pergunta, Ana, um sistema de tecnologia garante a conformidade total com a lei? A resposta é não. Porém, se você tiver um sistema de confiança que garante a segurança básica ali, que não vai ter invasões, seus dados estão armazenados de maneira segura e que, igual o Bruno comentou durante a apresentação, né, ele está criptografado de uma forma a dificultar ao extremo a invasão de hackers para não publicar informações sigilosas, seja o nome das pessoas, documentação, endereço, ou até mesmo o salário de cada colaborador, isso já te dá meio caminho andado para você estar respaldado a ter boas práticas de segurança da informação dentro da sua empresa, né? Lembrando que essa lei, a multa estipulada é de até 2% do faturamento da sua empresa. Mas, além dessa multa que o governo pode aplicar a qualquer CNPJ do Brasil, é importante frisar que ela vai acabar sendo tocada em eventuais desligamentos de colaborador, por exemplo. O colaborador pode, sei lá, entrar com uma ação contra a empresa para pegar os seus dados de volta, algo do tipo. Então, com certeza, a tecnologia vai ter um papel fundamental para cada empresa no Brasil se adequar àquilo que a lei pede e a gente caminhar para frente no quesito de segurança, né? E de ser mais responsável pelos dados de cada um e como as empresas também abordam seus funcionários e até potenciais clientes com as informações que tratam hoje. Obrigada, Marcos. Então, é um conjunto de informações, né? A Oracle Humanos e também na própria organização de cada empresa internamente. É um conjunto de informações e de tratativas, né? Para a gente conseguir ficar ali adequado ao que a lei nos solicita em relação à LGPD. Bom, gente, infelizmente, a gente chega ao fim de mais um webinar. Esse passou rápido. Não sei se a gente está pegando prática ou está passando rápido, né? Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Muito obrigada, tá, pela disponibilidade, por participarem com a gente. Eu agradeço também ao Bruno a participação e ao Marcos. Marcos, muito obrigada pela parceria, pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, muito bacana estar com vocês, pessoal, e fico muito feliz em seguir com essa parceria. Vamos com tudo. Opa, vamos com tudo. Bom, conforme nós falamos, as perguntas que não foram abordadas durante o evento, elas serão respondidas pelo maravilhoso time de vendas da Humanos. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Esses são os nossos contatos, nosso site, e-mail, telefone, as redes sociais, o LinkedIn. Estamos à disposição de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada.